Fala galera do canal Reflexos de um Fotógrafo, tudo bem? Bruno Soares aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um ensaio fotográfico que eu fiz abordando o tema da depressão. Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu vou contar um pouquinho a história desse ensaio que eu fiz, que aconteceu no ano de 2017. Eu recebi uma mensagem de uma amiga minha chamada Laís. Ela estava com depressão e ela quis fazer um ensaio onde pudesse abordar um pouco esse tema de forma a mostrar para pessoas que não conhecem a depressão um pouco do que ela estava sentindo e quebrar um pouco desse tabu. Na hora que ela me falou isso, eu logo pensei em que esse trabalho seria um trabalho assim, bem importante, difícil e bem diferente, né? Então eu realmente não conhecia muito sobre o tema. Eu comecei a pesquisar bastante, fui para a internet, pesquisei sobre o assunto da depressão, conversei com algumas pessoas que passam por isso, conversei bastante com a Laís e fui fazendo todas as anotações do que eu achava interessante estar utilizando para o ensaio, né? Foi no ano de 2017 e eu ainda estava relativamente há pouco tempo na fotografia, né? Não conhecia tanto ainda, então acabou sendo um desafio maior por eu estar no início da fotografia. Após eu começar a fazer as anotações, pesquisar bastante, eu achei interessante fazer dois ensaios diferentes, né? Seria o primeiro ensaio abordando exatamente as coisas que ela sentia, o lado da depressão, um lado mais triste, mais complicado de abordar, que as pessoas entendessem. Então fizemos dois ensaios diferentes. O primeiro ensaio foi mais mostrando as coisas que ela sentia mesmo. A segunda parte do ensaio foi uma ideia de mostrar como superar essa situação, né? Não é simples, sabemos que é bem complicada, então buscando ajuda tanto de médicos também, né? Que a Laís comentou também, ela estava fazendo um tratamento. E na segunda parte do ensaio, decidi fazer umas fotos da Laís junto com uma amiga dela em um apartamento, mostrando esse lado de como os amigos podem estar ajudando nessa situação, a família também, que é muito importante para poder tentar ajudar a pessoa a passar por esse momento bem difícil. Agora eu vou estar mostrando algumas fotos dessa primeira parte do projeto para vocês entenderem um pouquinho a partir das fotos que eu fiz. Foram feitas bastante fotos, eu não vou estar mostrando todas, mas quem quiser também tem um link que encontra os outros ensaios e todas as fotos. Vou falar um pouco sobre o primeiro ensaio. O primeiro ensaio foi feito todo na rua. Eu escolhi uma rua não muito movimentada, com aspecto de uma rua um pouco mais abandonada. E esse primeiro ensaio, a Laís usou roupas bem simples mesmo, sem maquiagem. E todo o ensaio foi feito, a edição, deixando as fotos no aspecto preto e branco, que eu acho que combinou bastante com o cenário e deu essa ideia do que ela estava passando, que ela disse que às vezes ela enxergava o mundo sem cor e tal, com o lance da depressão. Então o preto e branco, assim, eu acho que foi exatamente o que a gente precisava para passar essa ideia nas fotos. Após fazermos os ensaios, comecei a postar as fotos e teve uma repercussão bem grande, de forma que as fotos saíram em vários sites daqui da cidade, vários blogs e portais, e chegou a sair uma matéria no site do G1 da Globo, onde mostra um pouquinho também de uma entrevista que a Laís fez, contando um pouco toda essa história do ensaio e um pouco da história de vida dela, da doença, o que ela estava sentindo, o que ela estava passando, de forma a estar alertando outras pessoas que também passam por isso. Eu vou ler aqui no caso algumas palavras que a Laís me disse que ficaram registradas de uma forma que fosse exatamente o que ela estivesse pensando e sobre o ensaio. Aí dá para ter um pouquinho a ideia de o que ela quis passar sobre o ensaio e sobre a depressão também, a doença que ela estava,
Eu acho que ela ainda está um pouco com depressão ainda, eu não tenho falado muito com ela recentemente, mas eu acredito que ela ainda está com um pouco de depressão. Então vou ler um pouco das palavras que ela descreveu aqui, que vai ser bem importante para vocês entenderem todo o lance do ensaio. Palavras da Laís. Eu senti a necessidade de retratar a minha dor de uma forma que pudesse mostrar os momentos sombrios que passei, e como se fosse a minha prisão interior. Eu me sentia encurralada. Você quer sair dessa situação, mas não tem força, então prefere ficar ali. Em uma das fotos, Laís aparece se olhando no espelho, porque dizia que durante o período mais crítico da depressão, não queria se ver porque não tinha nenhuma vaidade. Não tinha gosto pela vida. Aí a Laís falando, me sentia sozinha, queria fugir disso, perdi a vontade de comer, tomar banho, beber água, passar maquiagem. Para ir à rua era uma luta, porque eu não queria ser vista. Em pleno século XXI, e a depressão é tratada como um tabu, precisamos entender que a pessoa deprimida quer ser ouvida. Eu, na pior fase, magoei minha mãe, escrevi cartas suicidas, mas tudo o que dizia era para pedir ajuda, não para chamar atenção. Você que está vendo aqui o vídeo, não deixe de curtir também, seguir o canal, ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos e comente aí o que está achando desse ensaio, de toda essa história que é bem diferente, assim, é uma história que não é muito comum de ser registrada através de um ensaio fotográfico. Diga o que você está achando dessa experiência também, vamos estar interagindo. Eu vou falar mais alguns relatos que a Laís comentou também na entrevista, para vocês estarem tendo mais um contexto do que ela passava. Tinha dias que eu não queria ver ninguém, e eles respeitavam. Só a minha mãe que ficou ali, me forçando todos os dias a fazer as coisas básicas, como tomar os remédios e comer. Me sinto muito sortuda por ter pais e amigos que ajudaram tanto nesse período. Esse vídeo, na verdade, é um relato de como a fotografia é importante, né, na sociedade para estar registrando diversas questões. E esse é um assunto bem diferente, né? Eu não tinha visto muito material abordando assim de forma com um ensaio fotográfico. E também foi interessante para me conhecer um pouco sobre esse tema que eu realmente não conhecia muito e passar um pouco essa mensagem assim, de quanto a depressão ela é uma doença muito séria que merece, né, que seja tratada com muito respeito às pessoas que têm, que passam por isso e que as pessoas tentem ajudar as outras pessoas, né? Basicamente é isso. Feito o ensaio, teve uma repercussão bem grande. Cheguei a fazer também uma exposição com essas fotos em uma faculdade aqui em Petrópolis. Então, assim, foi muito gratificante ter feito esse trabalho, né? E foi muito importante para mim. E o resultado está aí com as fotos, podem ficar à vontade para ver. Compartilhem com os amigos também, caso vocês acham interessante o tema ou saibam alguém que esteja passando por isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Até os próximos vídeos e valeu!